Seja muito bem-vinda a mais esse vídeo aqui do nosso canal. E no vídeo de hoje nós vamos estudar um dos livros mais profundos e espirituais de toda a Bíblia, que é o Evangelho de João. Entre os 4 evangelhos que narram a vida de Jesus, que é o Evangelho de Mateus, Marcos, Lucas e o Evangelho de João, o de João possui um estilo único, enquanto os outros 3 evangelhos focam muito nos acontecimentos da vida de Jesus. João se aprofunda em revelar quem Jesus realmente é, E este evangelho ele mostra claramente que Jesus não foi apenas um homem extraordinário, ele é o Filho de Deus. O evangelho foi escrito por João, um dos 12 discípulos de Jesus. Ele era pescador, irmão de Tiago, Ambos foram chamados por Jesus ali para segui-lo. E João teve uma relação muito próxima com Cristo nos evangelhos, Ele é frequentemente chamado de o discípulo amado, Discípulo amado. Ele esteve presente em momentos muito importantes da vida de Jesus. João presenciou milagres, ouviu ensinamentos profundos e caminhou ao lado de Jesus durante todo o seu ministério. Por isso que o seu evangelho traz uma perspectiva muito íntima da vida de Jesus Cristo. O próprio livro explica, por que ele foi escrito. No final do Evangelho, João declara que registrou esses acontecimentos para que as pessoas creiam que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que, crendo nele, tenham vida em seu nome. Ou seja, o objetivo do Evangelho não é apenas informar, ele foi escrito para levar as pessoas à fé. O Evangelho de João começa com uma das declarações mais profundas de toda a Bíblia, que ele diz: no princípio era verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Essa frase revela algo muito extraordinário, Jesus não começou a existir quando nasceu em Belém. Ele já existia antes da criação do mundo. João apresenta Jesus como a palavra viva de Deus que se fez carne e veio habitar entre os homens. Isso significa que Deus se revelou ao mundo através de Jesus, Logo no início do Evangelho também aparece a figura de João Batista, e ele foi profeta enviado para preparar o caminho para o Messias. João Batista anunciava que alguém maior do que ele estava chegando. Quando ele vê Jesus, ele faz declaração muito importante, Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Essa frase revela a missão de Jesus. Ele veio ao mundo para trazer salvação. João registra vários milagres que ele chama de sinais, e esses sinais demonstram que Jesus tem autoridade divina. Entre os principais milagres registrados estão o primeiro milagre de Jesus, quando ele transforma água em vinho em um casamento, a cura de um paralítico que estava enfermo há muitos anos e a multiplicação dos pães e dos peixes quando Jesus alimenta milhares de pessoas. Jesus andando sobre as águas, a cura de um homem que nasceu cego e um dos milagres mais impressionantes de toda a Bíblia, que é quando Jesus ressuscita Lázaro, que estava morto há 4 dias. Esses milagres eles mostram que Jesus tem um poder sobre a natureza, sobre a doença e até sobre a morte. Além dos milagres, o Evangelho de João registra ensinamentos muito profundos, Em vários momentos, Cristo faz declaração sobre quem ele é. Ele diz: eu sou o pão da vida, eu sou a luz do mundo, eu sou o bom pastor, eu sou a ressurreição e a vida, eu sou o caminho, a verdade e a vida. E essas declarações, elas mostram que Jesus é a única fonte de vida espiritual e salvação. Um dos mais importantes do Evangelho é o diálogo entre Jesus e um líder religioso chamado Nicodemos, E nesse encontro Jesus ensina algo essencial para a fé cristã. Ele diz que ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Esse novo nascimento não é físico, ele é espiritual, significa receber uma nova vida através da fé em Deus. O Evangelho de João também contém um dos versículos mais conhecidos de toda a Bíblia, que ele diz: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Esse versículo ele resume a mensagem do Evangelho. Deus enviou Jesus por amor e através dele a humanidade recebe a oportunidade de ter a salvação. E nos capítulos finais ali, João narra os acontecimentos que levaram Jesus à cruz. Ele descreve a última ceia com os discípulos, a traição de Judas, a prisão de Jesus e o julgamento que resultou em sua crucificação. Mesmo sendo inocente, Jesus foi condenado e morreu na cruz, mas sua morte não foi uma derrota, foi o sacrifício necessário para trazer perdão e reconciliação entre Deus e a humanidade. 3 dias depois aconteceu o maior milagre da história, que é onde Jesus ressuscitou.
A ressurreição confirma que ele é o verdadeiro, o Filho de Deus, e que a morte não teve poder sobre ele. O Evangelho de João deixa uma mensagem muito clara. Jesus é o Filho de Deus, ele veio ao mundo para salvar a humanidade e todo aquele que crê nele recebe perdão, vida eterna e um novo começo. Esse evangelho não é apenas um relato histórico, ele é um convite para que cada pessoa conheça Jesus e tenha um relacionamento verdadeiro com ele. O Evangelho de João não nos apresenta um Cristo cheio de poder, amor e verdade. E ele nos mostra que Deus se revelou ao mundo através de Jesus e que através dele existe esperança, transformação e vida eterna. E a pergunta que este evangelho nos deixa para cada um de nós é: você crê que Jesus é o Filho de Deus? E se esse estudo te ajudou a entender melhor a palavra de Deus, não esquece de deixar o seu like, se inscrever no canal para a gente continuar estudando junto as Escrituras e entendendo cada dia mais a palavra de Deus. Que Deus abençoe a sua vida.